Bem, como havíamos combinado, eu vou fazer uma pequena videoaula trazendo as questões mais centrais do texto que eu enviei para vocês em PDF. O texto é o texto da Roseli Caldarte, que é uma pedagoga, estudiosa, pesquisadora no campo das políticas públicas e no campo da educação do movimento por uma educação do campo. Na verdade, é uma das professoras, pesquisadoras que fazem parte desse movimento, junto com outros escritores. Miguel Arroio, Mônica Molina, o próprio Salomão Raj, que no Pará ele é referência em educação do campo, na luta por educação do campo, né, organizador dos mais diversos fóruns da educação do campo, e vocês vão ter a oportunidade de conhecer e de beber um pouco da água do Salomão Raj, né, que é esse tão grande e importante escritor e professor nessa área. O texto, ele é na verdade um artigo da Roseli Caldarte, Educação do Campo, Notas para uma Análise de Percurso. E a Roseli Caldarte, ela faz exatamente isso, ela faz uma análise de percurso, né? Ela busca refletir sobre os processos históricos e processos fundadores desse movimento por uma educação do campo e analisa desde seu surgimento até os dias atuais. E aí ela traz muito, assim, afirmando sempre no seu texto que a educação do campo, ela nasce do protagonismo dos movimentos sociais. Então é a partir do processo de enfrentamento, do processo de luta dos movimentos sociais que surge esse movimento por uma educação do campo. Porque os movimentos sociais parou e falou, basta, não é essa educação que queremos. Essa educação não responde os nossos anseios. E aí se começa um movimento por uma educação do campo, né, de fato. E a partir daí surge políticas públicas, movimenta políticas públicas nesse caminho, nesse cenário. E tem algumas que foram inclusive implementadas com criação de secretarias dentro do governo, com criação de programas, né, de educação, programas diferenciados como o Pronacampo, como o Pronera, como diversos programas, Saberes da Terra, né, que são criados no âmbito das políticas públicas para responder e para dar vazão a essa demanda dos movimentos sociais. E aí ela traz a importância de interpretar todo esse percurso, né, de refletir sobre esse percurso e refletir de uma forma mais abrangente, né, refletir sobre a educação do campo na sua totalidade, né. E aí ela até fala sobre a importância e traz algumas indagações, por exemplo, do que a gente fala do porquê que a gente fala educação do campo e não educação rural, e também não educação no campo, né? E existe um significado por trás dessas terminologias. É educação do campo, e é educação do campo porque não é educação posta no campo, levada para o campo. E também não é uma educação pensada para os sujeitos do campo, mas sim uma educação feita e que surge deste campo, deste território, que é um território educativo. É um território de trabalho, de cultura, de religiosidade que forma, porque todos esses campos de relações sociais formam. E aí ela se baseia também em um filósofo, um grande filósofo, sociólogo, que é o Marx, que ele trabalha em seus textos a praxis, né, como processo educativo. Ele reflete mais sobre o trabalho e a cultura. E aí a Roseli Caldarte faz essa reflexão acima dessa afirmativa do Marx, de que essa praxis do povo camponês educa, transforma, forma sujeitos. Então, à medida que as pessoas se formam sujeitos do seu território, elas se educam, elas se formam, é um processo educativo, entende? Então, ela aponta muito isso no decorrer do texto, né? E ela chama para a importância dessa tomada de atitude dos movimentos sociais e dos sujeitos que estão nesse campo, que estão nesse território, né? Que não é só
a fala, não é só a teoria, é de fato uma movimentação no sentido de mudança, no sentido de estar à frente para todos esses problemas que existem, para todos esses embates que existem e se movimentar no sentido de se organizar, né? Então ela chama muito essa atenção, né? E aí também ela vai falar no texto sobre esse passo a passo, né? O protagonismo dos movimentos sociais, as políticas públicas que surgem dessas lutas, desse protagonismo, e também essa relação que os movimentos sociais têm com o Estado, né? Como é que se dá essas relações que os movimentos sociais têm com o Estado. E então ela fala muito no texto também de uma tal de estado de coisas. O que seria esse estado de coisas que a Roseli Caldart fala? Que é aonde a gente é submetido, a realidade a qual nós estamos submetidos, né? Em que algumas pessoas concordam e que outras não. Mas é um estado de coisas ao qual a gente está submetido. Só para vocês compreenderem algumas terminologias que aparecem no texto, algumas palavras que aparecem no texto, que é importante compreender, tá? E aí ela traz muito também essa reflexão dessa ideologia muito presente e muito forte que tem desse ideário de uma sociedade do ponto de vista capitalista, do ponto de vista puramente econômico, né? Então ela fala do reconhecimento do trabalho, da educação para o trabalho, que é o que se diz hoje principalmente, e no que se bate, no que se busca, e as políticas públicas vão nesse caminho, que são criadas e que são implementadas na prática, que é o desenvolvimento do trabalho. Mas o que se vê, o que se observa, o que se tem, é que não se considera o trabalho do ponto de vista da cultura e do processo educativo. Mas é esse trabalho que rende, é esse trabalho que gera riqueza do ponto de vista da expansão do capitalismo, da expansão do agronegócio, né? Então ela chama atenção para isso. E aí ela traz principalmente, né, esse lado a lado, tanto do agronegócio quanto da agricultura familiar, que ainda resiste, né, com os processos de produção através, por exemplo, da agroecologia, através da busca por soberania e segurança alimentar no território. Então ela traz todos esses pontos, né? E o que eu acho bem interessante no texto da Roseli Caldart é justamente essa identificação desse movimento por uma educação do campo, né? Desse movimento que busca por políticas públicas, de fato, para uma educação do campo, né? E ela afirma muito bem isso, que o campo ele é um território repleto de ensinamentos, de processos educativos, e ela traz ao cerne no seu texto a importância de observar esse território como um território educativo, como um território que forma, né? Como os processos de enfrentamento, os processos de luta, de trabalho, de cultura e de religião educam, como esses processos formam, que é para tirar essa educação simplesmente do espaço da educação escolar e observá-la de forma mais ampla, de forma mais agregadora, né? Do ponto de vista de agregar no que a gente entende como uma educação transformadora e formadora, né? E aí tem outras questões que eu quero tratar com vocês. Essas são as primeiras impressões do texto, mas que também são muito interessantes, mas há outras que eu quero também tratar com vocês, que
sobre essa participação dos movimentos sociais, que é sobre todo esse processo de luta e de conquista dos movimentos sociais. No texto ela fala muito da experiência do movimento sem terra, né, que tem uma forma particular de tratar os processos educativos, a educação. O próprio movimento sem terra entende que o seu movimento já é uma escola, já aborda processos educativos, entende? E isso é muito interessante. E ele, inclusive, tem essa postura de enfrentamento, tem essa postura de se contrapor ao que o governo quer interferir na realidade, na sua realidade do movimento sem terra. Então isso é muito interessante, e a Roseli ela fala muito disso, da importância desse se contrapor e desse se posicionar, porque muitas vezes nessa relação com o Estado e nesses processos de disputa, né, disputa de espaço, e a gente acaba muitas vezes liberando, abrindo espaço para certas coisas que são impostas, para certas políticas que são descidas de cima para baixo, não se posicionam e não se impõem diante dessas questões. E ela traz isso muito no seu texto, né? Que é de fato se opor, que é de fato se contrapor e entender o que é essa educação no campo, e entender que nós, como sujeitos desse território, já produzimos educação e que é essa educação que precisa ser valorizada. Todo esse ritual educativo que é compreendido, que é formado no território, né? E essa educação, ela precisa ser de fato uma educação crítica. E não é uma educação crítica do ponto de vista de apontar o dedo, simplesmente, mas de refletir sobre, né? De que quando chega uma proposta ou um projeto na nossa comunidade, a gente tem a capacidade de refletir sobre determinado projeto, determinado programa, né? De formular projetos e programas para a nossa localidade. Não é porque o secretário de Educação diz que o calendário escolar vai ser esse definitivo, que aquela escola, aquela comunidade que tem uma realidade diferente da realidade das escolas públicas da cidade, tem que aceitar, sabe? Que não é porque diz que precisa nuclear alunos de uma escola para outra, porque na legislação diz que tem que ter o número X de alunos, quando que na própria legislação diz que todos os alunos têm acesso à educação, que a gente tem que cruzar os braços e dizer que está certo, sabe? Então, é isso que a Roseli chama a atenção, de podermos refletir acerca de termos conhecimento e também fazer essa reflexão no sentido de observar e analisar para dentro do que queremos, do que somos de fato, né, como sujeitos de um território. E é muito legal esses textos que a gente vê desses escritores do movimento por uma educação no campo, que a gente meio que se vê, né? Estou falando a gente porque eu também sou agricultora, eu sou filha de agricultora de camponês, vim do curso de educação do campo, sou egresso do curso de educação do campo, e quando a gente lê, a gente se enxerga, a gente se vê, né, no texto desses escritores, porque de fato a gente vivencia isso na pele, quando na nossa comunidade, na nossa escola, a gente é submetido a diversas realidades que implicam diretamente na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso modo de ver o mundo, né, e as coisas como são. E a gente vê muito isso, né? Essa própria ideologia capitalista que chega das nossas escolas do campo, né? De que o aluno ele precisa estudar para ir procurar uma fonte econômica na cidade, para servir de mão de obra para o comerciante